Sabe aquela dor? A sua velha conhecida. A angústia, a tristeza, aquele aperto no peito, a vozinha que vive sussurrando. Não vai dar certo. E se esses incômodos fossem apenas estratégias criadas pela sua mente para te defender de alguma ameaça? E se esse perigo capaz de te aterrorizar, na verdade, sequer existisse? Alguma vez já te ocorreu ressignificar a sua história, transformando seus traumas em talentos? Muito prazer. Meu nome é Luciana Pinheiro e eu sou especialista em controle de ansiedade. Inicialmente, vamos definir a ansiedade e saber como ela pode se manifestar na sua vida. A palavra ansiedade deriva do latim anxietas, que significa angústia, perturbação. Esse quadro de apreensão e medo tão famosos no dia de hoje é decorrente do excesso de pensamentos antecipados. Sentir-se ansioso é um fenômeno fisiológico, é um recurso de sobrevivência. Afinal, é através dessa preocupação que podemos nos adaptar e resolver situações de medo e risco. Imagine aquela importante entrevista de emprego sem nenhum tipo de inquietação. A doença aparece quando a ansiedade domina os nossos pensamentos e controla as nossas atitudes. A mente ansiosa é aquela lotada de pensamentos negativos. Faz planos o tempo todo e é vencida pela procrastinação. A angústia a define. O ansioso é um ser preso nas suas preocupações. Eu conheço a faceta doentia da ansiedade. Eu já estive em muitos momentos nesse cárcere. Quando você cresce sem aprender nada de educação emocional, é comum não acreditar em si mesmo, ter pensamentos negativos o tempo todo e sentir muita tristeza. Eu achava que o mundo era um pouco cinza. Eu era submissa à ansiedade, mas a minha alma guardava recortes de uma criança quase esquecida, a sonhadora. E foi ela que estava disposta a aprender o que fosse preciso e abriu uma brecha para uma jornada de autoconhecimento. Foram muitos altos e baixos, mas com uma constante, a esperança. Os dias nublados passaram a ter previsão de arco-íris. Uma vez eu ouvi dizer, quando o aluno está pronto, o mestre aparece. E foi dessa forma que o espaço ocupado pelo medo foi conquistado pela fome de aprendizado. Eu descobri o poder da natureza na aromaterapia e com os óleos essenciais passei a me dedicar a estudar como os aromas influenciam nas emoções. Essa jornada me levou à formação de hipnoterapia e foi assim que surgiu o meu método, o DSM, Desbloqueio Sensorial da Mente, em que eu associo técnicas de hipnose clínica com o suporte emocional dos óleos essenciais. O objetivo do método DSM é descobrir a causa do sintoma e ressignificar o fato traumático. Quando você entende a origem da emoção negativa, é possível ressignificar a sua história, fazendo com que aquilo que doía tanto não doa da mesma forma. Sentindo-se diferente, você pode se comportar de maneira diferente. O sintoma passa a não ter o porquê. E para ilustrar como pode ser poderoso e simples o método DSM, quero compartilhar um caso bem comum no consultório. Uma cliente procurou para tratar ansiedade generalizada e crises de pânico. Já na primeira consulta, foi possível identificar padrões de muita tristeza e baixa autoestima. A cliente relatava que sentia que não tinha valor por ter sido criada por um pai autoritário, rígido, grosseiro, incapaz de um gesto de carinho como, por exemplo, um elogio. Você conhece alguma história parecida? Agora imagine, se em uma sessão essa mulher pode enxergar que, na verdade, toda aquela cobrança do seu pai é a forma que ele tinha de manifestar amor. Ele queria que ela crescesse uma mulher forte, ele acreditava nela. Todo aquele sentimento de desvalorização passou a mudar e ela conseguiu se sentir admirada pelo pai. Afinal, só cobramos muito daqueles que acreditamos. Qual o valor de entender que o pai não era um vilão, era uma vítima? Aquela criança, agora tão cobrada, estava pronta para assumir as virtudes adquiridas.
Uma mulher que cresceu triste e usando a vitimização como recurso para sentir-se amada, agora toma posse do seu poder. E o sintoma não precisa mais existir. Eu não conheço a sua história. Eu não sei que ferida a sua mente está tentando esconder. Mas eu sei que fazer as pazes com o seu passado pode fazer toda a diferença. Se puder viver melhor, por que não fazê-lo?